telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta quarta-feira, dia 24 de julho, nós vamos conversar sobre as principais manchetes dos jornais do país, iniciando aqui pela capa do jornal O Globo, que traz como a sua foto principal de hoje sobre as Olimpíadas em Paris desse ano, uma cidade que é sede e protagonista dos Jogos, com as disputas espalhadas por cartões postais da cidade, como o Grand Palais, que abrigará esgrima e taekwondo, e com apenas 2 instalações erguidas do zero, Paris se propõe a acolher uma Olimpíada integrada à paisagem, sustentável e mais democrática. Segurança é a maior preocupação. A abertura é na sexta, mas hoje já há disputas. A principal manchete de hoje é sobre infraestrutura em revisão. O governo vai relicitar metade das concessões de rodovias federais. O modelo dos novos certames busca salvar atuais contratos e prevê tarifa crescente a partir da entrega de melhorias nas vias. O governo federal prepara a relicitação de 14 dos 27 trechos de rodovias federais, hoje concedidos à gestão privada. A revisão dessas concessões foi requerida pelas próprias administradoras no programa do Ministério dos Transportes para renegociar ou refazer contratos que estão com obras atrasadas ou sob alegação de inviabilidade financeira. Entre os fatores desses desequilíbrios, há a crise econômica de 2015 e 2016 e o modelo anterior de concessão que priorizou tarifas mais baixas ante a capacidade de investimentos das empresas. Nas novas regras, está previsto o degrau tarifário, em que o aumento do valor cobrado aos motoristas se dá à medida que melhorias forem entregues. Outro destaque é Câmara, equilíbrio entre a defesa do legado de Biden e dar cara própria à campanha. O virtual candidato democrata, a vice-presidente enfatizou em discurso o poder do povo em oposição ao apoio de bilionários e grandes corporações a Trump. Composição da chapa divide aliados. Indireta para Lula. Quem se assustou que tome chá de camomila, rebate Maduro. PT enfrenta problemas para ter candidatos competitivos em capitais do Nordeste. O partido tem dificuldade para concretizar candidaturas municipais a despeito da popularidade de Lula na região. As capitais têm histórico mais refratário à sigla. Empresas terão de pagar selo por visibilidade no Instagram e no Facebook. Meta cria verificação de perfis de empresas em suas redes no Brasil ao custo de até R$10 mil anuais. Quem pagar terá prioridade em suporte e segurança e também maior alcance. País perde quase 1/3 de suas áreas alagadas. Desde 1985, o país viu desaparecer 30% de suas águas naturais, é o que revela o MAP Biomas. O quadro é mais grave no Pantanal. Com mais de 30 eventos, julho vira teste do Rio para o G20. Com mudanças no trânsito, a cidade tem sediado encontros de autoridades em prévia da cúpula de líderes de novembro. E por fim, a segunda foto que a capa do jornal o Globo traz hoje é falando que São Paulo conclui privatização da Sabesp. O processo foi selado em cerimônia na B3. Cerca de 30% do valor gerado vai financiar a tarifa reduzida que já passa a valer. O restante irá para investimentos. Esses foram os destaques da capa do jornal o Globo. O que a gente tem na capa do Estadão? Capa do Estadão, Lorena. Se no jornal o Globo a foto da privatização da Sabesp é a segunda, lá embaixo na capa, no estado de São Paulo, esse assunto é destaque principal, no alto da capa. E essa foto aqui, todos sorridentes, governador de São Paulo, parecendo uma festa de aniversário. Mas é o momento que é oficializado a venda da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, na Bolsa de Valores. No centro aqui, o governador de São Paulo. Privatização da Sabesp é concluída com evento na Bolsa de Valores. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na cerimônia de toque de campainha na B3, Bolsa de Valores B3. O governador ao centro defendeu os R$ 67 por ação pagos pela empresa Equatorial, valor abaixo da cotação do dia do leilão. Ele disse que a empresa vencedora
terá de fazer investimentos pesados. Ainda destaque na capa do Estadão, eleições dos Estados Unidos. Kamala obtém 250 milhões de dólares em 2 dias e ataca fragilidades de Donald Trump após meses pregando que idade é crucial, é importante. Donald Trump, que é o candidato a presidente dos Estados Unidos novamente pelo Partido Republicanos, ele tem 78 anos, se vê diante da ex-procuradora, da ex-promotora de justiça, a Kamala Harris, que tem 59 anos, que nesta campanha vai explorar os problemas do adversário com a justiça. E hoje, às 9 horas da noite, horário aqui do Brasil, o atual presidente Joe Biden, que desistiu de disputar a reeleição, vai fazer um pronunciamento. E esse pronunciamento é o primeiro depois daquela carta que ele distribuiu pelas redes sociais, desistindo da disputa e apontando a atual vice-presidente Kamala Harris como candidata a presidente dos Estados Unidos. Portanto, hoje às 9 horas da noite, Joe Biden se pronuncia. Mas ontem, a Kamala Harris fez o seu primeiro comício de pré-candidata, já que a convenção do Partido Democrata está prevista aí para o dia 7 de agosto. E no primeiro comício de ontem, ela disse: quando era promotora de justiça, enfrentei agressores. Conheço muito bem o tipo de Donald Trump. É destaque também na capa essa matéria sobre o Fórum Estadão Tanque. Acho que a pronúncia é essa, que é pensar. Fórum Estadão Pensar, que foi realizado ontem, e a matéria de destaque é: indústria precisa de plano safra ou de um plano, a indústria precisa de um plano igual ao que o governo federal faz para o plano safra e juros menores, afirmam líderes do setor. A posição foi defendida por Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, ele é de Minas Gerais, e por Rafael Lucchesi, que ele é o diretor da Confederação Nacional da Indústria. Ainda na área de economia, é destaque que a Petrobras vai iniciar a produção de fertilizantes. Fábricas paradas são um dos desafios para a Petrobras iniciar a produção de fertilizantes. E uma é aqui em Sergipe, que a Petrobras pretende reabrir. A mando de Lula, estatal, a Petrobras vai retomar a produção de adubo em 4 unidades. Custo do gás é outro problema. Na área de cultura, é aqui a foto da atriz Fernanda Torres. No filme de Walter Salles, Fernanda Torres, como o personagem Eunice Paiva, vai a Veneza. Um ano após decreto, o registro de armas de fogo continuou a subir na gestão Lula, mas o ritmo desacelera. Total de armas em poder dos CACs hoje no Brasil. Quem são os CACs? É a abreviação, é a sigla para caçadores, atiradores
e colecionadores, o chamado CACs. Hoje, a quantidade de armas de fogo nas mãos dos CACs é de 1.366.845 armas até o mês de junho passado. Mas a manchete principal do jornal, Lorena e telespectadores, é uma matéria sobre segurança pública, uma matéria apurada pelo jornal Estadão, dizendo que o PCC, que é a facção criminosa, primeiro comando da capital, lá de São Paulo, domina, ostenta e impõe a lei da máfia em região nobre de São Paulo. Apartamentos de alto padrão, empresas de ônibus, fintechs. Fintechs é empresas de tecnologia voltada para o mercado financeiro, chama de fintechs, ou empresas de inovação, empresas de tecnologia. Então, eles têm apartamento de alto padrão, empresas de ônibus trabalhando para a Prefeitura de São Paulo, fintechs, postos de gasolina, de combustíveis, helicópteros, carros importados de luxo e muitas festas fazem de Tatuapé, Jardim Anália, Franco e Vila Regente Feijó, bairros nobres da zona leste de São Paulo, o paraíso da alta cúpula do primeiro comando da capital, o PCC. Informa a matéria do Marcelo Godoy. A ostentação na Little Italy está entre aspas nesse texto, porque é um bairro lá em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, onde desde 1930 foi concentrado os imigrantes italianos que iam para Nova York. E ainda hoje existe lá o bairro Little Italy. Então, o Estadão está chamando esse bairro, como essa localidade, esse dentro de São Paulo, que abrange os bairros de Tatuapé, Jardim Anália, Franco e Vila Regente Feijó, ele está chamando da Little Itália paulista, que é fruto do tráfico internacional de drogas e também beneficia parentes de líderes e gerentes do PCC. O luxo anda lado a lado com execuções de desafetos e acerto de contas sangrentos, muitos a céu aberto. A Operação Rei do Crime da Polícia Federal foi o início das investigações sobre a lavagem de dinheiro e os negócios da facção criminosa. Em 12 das 20 principais investigações abertas pela Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal e GAECO nos últimos 5 anos, o Estadão identificou 41 endereços de dirigentes do PCC em condomínios dessa região, da Little Italy, é a máfia brasileira em São Paulo. Ainda destaque no Estadão de hoje, Jogos Olímpicos, o que nossos atletas brasileiros leem na reta final antes da competição. Eleições em São Paulo, Pablo Marçal, um dos pré-candidatos, ele é do PRTB, usa estrutura de suas empresas, helicópteros, para a campanha e já está sendo questionado na justiça se ele pode usar doações de empresas, de pessoa jurídica. Vício.
Opioide potente é achado em drogas sintéticas em São Paulo. Esses são os destaques da capa desta quarta-feira do Estado de São Paulo, Lorena. Bom, e assim como a capa do Estadão, a capa da Folha também traz como foto principal o evento da Sabesp. Por não se tratar de leilão tradicional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao centro, não usou seu habitual martelo no evento da Sabesp. Então, a principal manchete também fala sobre essa privatização. A privatização da Sabesp é concluída. São Paulo obtém 14,8 bilhões de reais. Tarifa social e vulnerável que englobam 1,3 milhão de pessoas ficam 10% mais baixas com o novo contrato. O governo de São Paulo concluiu ontem a privatização da Sabesp, um processo que teve início em fevereiro do ano passado a partir de um estudo de viabilidade. Desde ontem está valendo a tarifa reduzida que havia sido anunciada. Inicialmente, o valor fica 10% mais baixo para a tarifa social e vulnerável, que englobam 1,3 milhão de pessoas. Escolhemos do caminho que vai nos permitir deixar um legado, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendendo a opção por um acionista de referência no processo. Em uma oferta sem concorrência para a escolha do investidor estratégico, a Equatorial Energia arrematou 15% dos papéis da companhia de saneamento. Com a desestatização, o governo levantou 14,8 bilhões de reais, já que a ação vendida pelo Estado foi precificada em R$ 67, tanto pelo acionista de referência quanto pelo mercado. Atualmente está em R$ 87. A privatização da Sabesp, que atende cerca de 28,4 milhões de pessoas, tem gerado críticas pelo valor arrecadado. Outro destaque agora é sobre as eleições nos Estados Unidos. Kamala tem 44% e Trump 42%, é o que aponta um levantamento. Na primeira pesquisa após Joe Biden desistir da corrida à Casa Branca, Kamala Harris aparece numericamente à frente de Donald Trump, mas empatada com ele na margem de erro de 3 pontos percentuais. Em cenário com Robert J. Kennedy Jr., ela tem 42% contra 38% de Trump e 8% do independente. Diretora do Serviço Secreto renuncia após tiro em Trump. A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Shittle, renunciou ontem após a agência ser duramente criticada por não ter conseguido impedir o atentado que feriu o ex-presidente Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. Que tome um chá de camomila, afirma Maduro. Quem se assustou que tome um chá de camomila, afirmou ontem o ditador Nicolás Maduro, após Lula se dizer assustado com falas do venezuelano de que haveria um banho de sangue no país caso seja derrotado no pleito que acontece no domingo. Um destaque agora na área de ciência: a amostra chinesa da Lua contém vestígios de água. Cientistas da China encontraram vestígios de água em amostras do solo lunar trazidas à Terra. Em 2020, NASA havia detectado a existência de água no satélite. Na Ilustrada, Deadpool e Wolverine é a nova aposta da Marvel. Longa une Ryan Reynolds e Hugh Jackman, que voltam a viver o mutante com garras. O filme apela à nostalgia em meio à ressaca do cinema de super-heróis. Sobre as Olimpíadas em Paris, onipresente Torre Eiffel 135 vira musa dos Jogos. Patrick Branco Ruivo, diretor da Torre, diz que a meta é casar dois símbolos, o monumento e o mega-evento, é o que relata André Fontinelli. Ela estará em toda parte, na cerimônia de abertura, no design do pódio e até nas medalhas, com 18 gramas de seu ferro incrustadas. Recordes, volta ao topo e glória inédita motivam as estrelas de Paris 2024. Outro destaque é que, em vez de inflação, argentinos temem desemprego e pobreza. Um levantamento de junho diz que o desemprego é visto pelos argentinos como o principal mazela a ser solucionada pelo governo, com 37%, relegando a inflação ao segundo lugar, com 29%. A inflação mensal da Argentina acelerou para 4,6% no mês passado, após 5 recuos seguidos. Já o desemprego chegou a 7,7% no primeiro trimestre, antes 5,7% no fim do ano de 2023. Brasil fica de fora de nova inteligência artificial da Meta após restrição sobre dados. A ação contra o TCU deve render 112 milhões de reais, afirma de Ibanez. Bexiga e Jockey podem furar fila de novos parques.
E por fim, o governo Lula lança projeto contra a fome em evento do G20. O governo Lula lança hoje, em evento do G20 no Rio, uma proposta que pretende dar dimensão global ao combate à fome. O projeto deve receber os primeiros anúncios de apoio de outros países. Espanha e Noruega já sinalizaram com recursos. Esses aqui foram os destaques da capa da Folha de São Paulo e o que a gente tem na capa do Jornal O Povo. O Jornal O Povo traz como manchete principal, Lorena, uma situação preocupante. Neste ano de 2024, até o dia 6 de julho, mortes por meningite mais do que dobram no Ceará. Até o dia 6 de julho, hoje é dia 24, até o dia 6 de julho, foram identificados 17 óbitos em decorrência da meningite no estado do Ceará. Nesse mesmo período do ano passado, de 2023, foram observados 7 casos. Este ano 17, ano passado 7. E a maioria das mortes aconteceu no interior. Quando a gente for ler as páginas internas, eu vou dizer os municípios onde aconteceram essas mortes por meningite. Só antecipando que em Fortaleza, dos 17 óbitos, 6 foram aqui na capital. Esta foto desse agricultor é o Raimundo Soares, de 44 anos, ele é beneficiário do Bolsa Família. É para ilustrar essa reportagem. Retratos do Bolsa Família. Em 3 anos, benefício valorizou 6 vezes acima do salário mínimo. Essa foto de destaque, Paris 2024, por dentro da Vila Olímpica. O Povo é o correspondente do jornal O Povo lá na França. O Povo visita as instalações que receberão os atletas para os Jogos Olímpicos de Paris. Estrutura do time Brasil chama a atenção. Essa outra foto é do músico, renomado músico brasileiro, musicista Hermeto Pascoal. Festival Choro Jazz ganha formato itinerante e chega ao Pará, reunindo estrelas. Na área de política, é a matéria Véspera de Convenções, expõe rusgas entre antigos e novos aliados. É uma matéria, nas páginas internas também a gente vai ver, é uma matéria ontem, nos debates do Povo, da CBN, os deputados doutora Silvana, do PL, doutora Silvana e Carmelo Neto estiveram no debate e é sobre esse debate que é fruto dessa matéria publicada hoje no jornal O Povo. Ainda destaque de capa, na área internacional, dizendo que pesquisa de intenção de voto nos Estados Unidos aponta Kamala Harris à frente de Trump, mas pontos percentuais, tecnicamente eles estão empatados, embora Kamala apresente 2 pontos à frente de Trump. E por último, na área de economia, dizendo que o Grupo 20 se reuniu ontem em Fortaleza e foi tratado sobre a qualidade do emprego como desafio para economias avançarem. É com você. O Correio Brasiliense, no topo de sua página, traz como um dos destaques o lançamento do filme Deadpool e Wolverine, que é um dos lançamentos mais esperados do ano e hoje é noite de pré-estreia em vários cinemas de Brasília. Deadpool e Wolverine traz 2 personagens irreverentes e populares das HQs. Outro destaque aqui no topo do Correio Brasiliense é o dia mais quente desde 1940. A temperatura média global chegou a 17,9 graus Celsius no domingo passado. Na avaliação de cientista, o planeta caminha para uma situação jamais vista. A principal manchete do Correio hoje, Kamala ganha mais força na campanha,
Trump quer debater. Em comício com tom de campanha, antes mesmo de uma nomeação pelo Partido Democrata, a vice-presidente dos Estados Unidos voltou a atacar o republicano, prometeu um governo do povo e reafirmou o compromisso com a saúde reprodutiva das americanas. Durante discurso em West Allis, em Wisconsin, um dos 7 estados cruciais nas eleições do dia 5 de novembro, Kamala associou o rival ao caos, ao medo e ao ódio. Mais cedo, ela recebeu a notícia de que todos os delegados da legenda avaliaram sua candidatura. Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, líderes do Senado e na Câmara, endossaram seu nome. Ontem, Donald Trump mostrou confiança e afirmou que é mais fácil vencer Kamala do que o presidente Biden. O bilionário quer pelo menos um debate com a democrata. Pesquisa coloca a ex-senadora com 44% dos votos contra 42% para o magnata. Atentado na Pensilvânia derruba chefe do serviço secreto. Candidato a vice é a aposta da nova direita republicana. Indo agora para a área de sobressegurança, novas câmaras para proteger o centro de Brasília. A instalação de mais equipamentos para vigiar a região central do plano piloto foi um dos temas da entrevista do secretário de Segurança, Sandro Avelar, ao CB Poder. A redução do número de crimes na capital também foi avaliada pelo chefe da pasta. Avelar falou sobre o aumento das denúncias de violência contra a mulher e o combate ao feminicídio. Outro destaque agora é que a Polícia Federal apura fraudes contra o INSS. A operação investiga quadrilha com 11 pessoas que se passavam por beneficiários. O grupo usava documentos falsos para abrir contas na Caixa e desviar os recursos. Golpista sedutor e violento. Mulheres denunciam Nilbert de Oliveira por ficar com o dinheiro que elas entregaram para investimento. O suspeito foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal, acusado também de ameaçar as vítimas. Em Brasília, Distrito Federal, a chegada da taxa da blusinha. A AliExpress e a Shopee, gigantes asiáticos do e-commerce, anteciparam cobrança pelo novo imposto aprovado no Brasil. Sobre as Olimpíadas, nem saída francesa ajuda. A alternativa para driblar o trânsito na França, a bicicleta não tem sido aliada no deslocamento pelos cartões postais de Paris. Tempo do percurso dobra na região dos Jogos Olímpicos. Outro destaque na área de política é Lula ataca gestões Temer e Bolsonaro. O presidente compara o legado dos dois governos pós-impeachment de Dilma Rousseff à destruição promovida por Israel na faixa de Gaza. E por fim, receita para envelhecer bem. Rotina de exercícios físicos em grupos de convivência, como o de hidroginástica do SESC, contribui para a saúde física e mental na terceira idade. Auxílio que a gente pode ver na capa do Valor Econômico. É destaque no Valor Econômico, Lorena, sobre o Festival Rock in Rio. Venda de produtos licenciados deve movimentar mais de 500 milhões de reais. Só os produtos licenciados, só com a venda, diz Luiz Justo nessa entrevista ao Valor Econômico de hoje. Reestruturações. Companhias buscam mediação com credores para evitar processo de recuperação judicial. Contas públicas. Gastos previdenciários vão desacelerar no segundo semestre, diz o Alessandro Stefanuto, que é o presidente do INSS. A manchete do Valor Econômico é dizendo que investimento das prefeituras das capitais cresce 64% no primeiro quadrimestre deste ano, véspera de eleições municipais. O montante chegou a 5,2 bilhões de reais num conjunto de 25 prefeituras, excluída Macapá. Em 2020, ano eleitoral anterior, aportes somaram 2,3 bilhões e agora 5,2 bilhões. Destaque internacional: legado de inflação de Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, é desafio para a candidata Kamala Harris. Multimercado sofre para bater CDI com cenário adverso. Tem uma matéria, uma entrevista com o Celso Ataíde.
A Central Única das Favelas, a CUFA, presente em 41 países, prepara um encontro internacional no Rio de Janeiro. Vai ser em setembro, para discutir temas como discriminação e desigualdade. Abre aspas, se os problemas são globais, as soluções também precisam ser. Fecha aspas, disse Celso Ataíde nesta entrevista ao Valor Econômico. E nós temos um cearense de Fortaleza como um dos fundadores e um dos diretores da CUFA, da Central Única das Favelas, é o Preto Zezé, aqui um conjunto habitacional chamado Quadras, que fica aqui no centro da Aldeota. Preto Zezé é filho das Quadras e hoje é uma figura internacional, inclusive todo domingo ele está lá no programa do Luciano Huck, da Rede Globo. Tensão cresce antes de eleição na Venezuela, depois que Maduro diz que se ele perder, vai haver um banho de sangue. Setor hospitalar deve registrar novas operações. Variedade de demandas traz desafio ao grupo dos G20. Ministro Flávio Dino, do STF, cutuca o vespeiro do orçamento secreto aprovado pelo Congresso. E por último, o destaque é essa foto, que está sendo destacada nos jornais O Globo, Folha de São Paulo e também no Valor Econômico, é a foto de comemoração da venda da Sabesp. O governo paulista defendeu o modelo de privatização da Sabesp e negou ter causado perdas ao Estado com a venda de 32% da companhia. O governador Tarcísio de Freitas reforçou que o foco era alcançar a universalização dos serviços em até 2029. Ele disse: qualquer outro objetivo era secundário. A oferta rendeu aos cofres do governo de São Paulo 14,8 bilhões de reais. Investidores mostram percepção positiva sobre o futuro da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Lorena. Bom, então agora vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, voltando aqui para as páginas do jornal Globo, que trazem seus editoriais. Lula tende a ampliar cobrança a Maduro. Reação ao ditador foi tardia, mas correta. Brasil precisa, porém, ser mais veemente ao exigir respeito às urnas. Já o segundo editorial, não faz sentido o sigilo de 100 anos sobre documento de ministro. Na campanha eleitoral, Lula prometeu acabar com a prática, mas seu governo continua a adotá-la. Indo para a editoria de política, cordel sem rima. Mesmo sob Lula, PT enfrenta dificuldade para emplacar candidatos em capitais do Nordeste. Outro destaque é que João Campos prefere petista e terá ex-chefe de gabinete como vice. Prefeito anuncia Vitor Marques, do PCdoB, na chapa para a reeleição, após aliados aceitarem abrir mão do posto. Para evitar revés à família, irmão de Alcolumbre retira candidatura. Grupo avalia que derrota para prefeito de Macapá cairia na conta do senador. Vídeo que fez Pedro Paulo recuar de vice levou à chantagem e acusação de ameaça. Aliado histórico de Paz abriu mão de indicação à chapa, preocupado com repercussão das imagens. Aliados veem movimento de deputado como estratégia. A avaliação é que Paz e Pedro Paulo testam dimensão de eventual desgaste. Até eu desconfio, diz Datena sobre se manter na corrida eleitoral em São Paulo. Apresentador ameaça desistir mais uma vez e ontem cancelou a agenda. Convenção do PSDB está marcada para o sábado. Polícia Militar impõe sigilo de 100 anos a processos de vice de Nunes. Ações disciplinares abertas contra Ricardo Melo Araújo, ex-rota, indicado por Bolsonaro à chapa, ficarão em segredo.
Tabata pede apuração contra Marçal por pagar seguidores. Partido acusa pré-candidato do PRTB de abuso de poder econômico na viralização de vídeos. Fora do prazo, Janja obtém credencial para ir a Paris. Governo recorreu à COB e ao Itamaraty para garantir que a primeira-dama participasse da abertura dos Jogos Olímpicos, representando o presidente. Lula decidiu que não iria a 15 dias do evento e gerou um corre-corre para a liberação do documento. Na história sobre o Brasil, o recuo das águas. País perde 30% de áreas alagadas desde 1985 e redução do nível de rios e lagos preocupa. Cocaína descoberta em tubarões do litoral do país. Urina que chega ao mar pelo esgoto é o meio mais provável de contaminação do mar com drogas, segundo o estudo. PMs se tornam réus por morte na Baixada Santista. Coordenador da Operação Escudo será julgado por homicídio em primeira dia de ação em julho do ano passado, ao lado de Cabo. Os dois são acusados de manipular provas e foram afastados por juízes de suas funções. Na editoria de economia, de volta à estrada. O governo vai renegociar contratos de metade das concessões federais. Este ano vamos investir 18 bilhões de reais, diz Renan Filho. Ministro do Transporte afirma que metade desse valor já foi aplicada e congelamento não impedirá investimento. Ministro diz que o país teve forte queda da fome em 2023. Wellington Dias afirma, porém, que o Brasil não sairá do mapa da fome. Será lançada hoje a Aliança Global contra a Pobreza. Arco da Restauração na Amazônia prevê investimento de 204 bilhões de reais. Privatização da Sabesp é concluída e redução de tarifas passa a valer. Cerimônia na B3 marca a conclusão da desestatização, que rendeu 14,8 bilhões aos cofres do governo paulista. Ministro diz que se há fraude no BPC, vamos combater. Dias do Desenvolvimento Social afirma que não faltará dinheiro para os pobres. Meta lança selo azul para empresas no Brasil. Com preço de R$ 519 a R$ 10 mil por ano, serviço de verificação nas redes da Big Tech promete maior visibilidade, recursos de segurança e prioridade no suporte para assinantes. Analista aponta risco de uma nova hierarquia nas redes. Google decide manter cookies para personalizar anúncios. Mercado de publicidade tem dúvidas sobre efeitos da mudança de rota da empresa. Computação em nuvem puxa resultados da Alphabet. Lucro líquido da dona do Google avança 28% no segundo trimestre para 23,6 bilhões de dólares. Lucro da Tesla despenca 45% no segundo trimestre. Ações caem 7% no aftermarket após Musk adiar lançamento do robotáxi e frustrar investidores. Na editoria sobre o mundo, primeiro ato de campanha. Após apoio do partido, Câmara tenta agora equilibrar sua agenda com o legado de Biden. Hollywood, Wall Street e Obama querem escolher vice. Governadores da Pensilvânia, Josh Shapiro, e da Carolina do Norte, Roy Cooper, e senador Mark Kelly estão entre os mais cotados. Também sobre as eleições nos Estados Unidos, aliados de Trump lançam ataques misóginos. Além de machismo e racismo, Origem de Kamala impulsiona teorias da conspiração de que ela não poderia ser candidata. Extremistas de direita sugerem que possível escolha da vice de Biden é uma forma de atender à agenda woke. Biden fará discurso em a visita de Netanyahu. Premier israelense falará ao Congresso cercado de críticas e sob protestos. Depois se reunirá com o presidente e com Trump. Diretora do Serviço Secreto renuncia após ataque a Trump. Kimberly Shuttle enfrentava apelos para deixar o cargo depois que atirador atingiu o republicano durante comício. Maduro afirma: quem se assustou que tome chá de camomila. Sem mencionar diretamente o presidente brasileiro, mas utilizando o termo usado por ele, Maduro rebate críticas recentes de Lula. Fatah e Hamas chegam a acordo para formar governo provisório. Com mediação da China, 14 grupos palestinos traçam plano para o pós-guerra. Na área de saúde, portas da percepção. Cientistas registram pela primeira vez cérebros sob efeitos de cogumelos mágicos. Saúde investiga 3 mortes por suspeita de febre oropouche. Óbitos foram no Paraná e na Bahia. O Ministério não divulgou causas, mas a Secretaria já confirma a infecção nos casos baianos.
Novo exame de sangue detecta risco para 67 doenças. Pesquisadores usaram amostras de 40 mil participantes para identificar proteínas associadas ao surgimento de cada quadro. O Wegovy chega ao Brasil mais de um ano depois da aprovação. Droga injetável para perda de peso custa entre R$ 1.228 e R$ 2.366. Descanso adequado é fundamental para resultado no treino. Programar um tempo para se recuperar pode ajudar a evitar lesões e melhorar o desempenho atlético. E por fim, pesquisadores mapeiam 5 tipos diferentes de insônia. Classificações consideraram a personalidade e o humor da pessoa e podem levar à personalização de tratamento do distúrbio. Esses foram alguns dos principais destaques das páginas do Jornal Globo hoje, o que a gente pode ver nas páginas do Estadão. Estadão, Lorena, eu começo lendo aqui a coluna que abre as páginas internas do jornal. E a nota principal diz: entrega da reforma tributária entra nas negociações do texto que repactua a dívida dos estados para com a União. Eles querem atrelar uma coisa à outra. A regulamentação da reforma tributária entrou nas conversas entre Congresso e governadores sobre o projeto de lei que propõe uma renegociação da dívida dos estados, uma prorrogação aí por mais 30 anos. Parlamentares avaliam a possibilidade de um acordo entre Câmara e Senado para dar andamento às duas pautas. De um lado, os senadores acelerariam a análise do primeiro texto da regulamentação da tributária, aprovado em regime de urgência na Câmara. E agora vai para o Senado, já está no Senado. Do outro lado, os deputados federais na Câmara ajudariam a aprovar nas duas casas. As duas casas formam o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Os deputados ajudariam a aprovar nas duas casas o projeto do presidente do Senado, de iniciativa, do senador Rodrigo Pacheco, ele que é do PSD de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado mais devedor da União, para repactuar as dívidas dos estados. Governadores com caixa comprometido já foram aconselhados a acionar parlamentares aliados, mas as tratativas só vão ganhar tração em agosto, após o recesso parlamentar do Congresso. O governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que é essa charge aqui, feita pelo Kleber Salles, o governador é um dos que estão com a chance desse acordo no radar, dizem parlamentares ouvidos pela coluna. Na quarta-feira passada, ele esteve em Brasília, o Cláudio Castro, para discutir o projeto da renegociação das dívidas. Ele foi discutir com o senador Rodrigo Pacheco e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Procurado pela coluna, o governador não comentou sobre o assunto. A aliados, Arthur Lira diz que está aguardando as tratativas do Senado sobre a renegociação das dívidas dos estados. Para um interlocutor, o recado é claro: é preciso destravar a reforma tributária. O presidente da Câmara fez grande mobilização para aprovar entre seus pares o primeiro texto da regulamentação antes do recesso agora de julho. E agora espera o mesmo empenho por parte dos senadores. Página de editoriais. O susto de Lula.
4 longos dias depois de Maduro ameaçar os venezuelanos com um banho de sangue, caso ele não seja eleito, o presidente Lula resolve se dizer assustado, gesto que é óbvio, fruto do cálculo político. Segundo editorial, sob o domínio do medo, ao cerrar fileiras em torno de Câmara, democratas reenergizaram a disputa, mas a eleição ainda será sobre quem é menos impopular, pautada mais pelo pavor do que pela esperança. Artigos. O primeiro artigo é do professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Ronaldo Mota. Ele escreve: inteligência artificial, IA, inteligência artificial. Mundo rico, país pobre e povo miserável. Temos a oportunidade teórica de superarmos os bolsões de pobreza. Por outro lado, há a possibilidade de um mundo mais perverso e ainda mais desigual. O segundo artigo, é de Sebastião Ventura Pereira da Paixão Júnior. Ele é advogado. O governo Lula acabou. E depois? Ele escreve: na indecisão do momento, o país afunda desgovernado. Precisamos reagir, garantindo melhores entregas políticas da democracia ao povo. Páginas de política. Eleições em São Paulo, na prefeitura. Pablo Marçal usa estrutura e helicóptero de suas empresas em pré-campanha. Prática causa incômodo em adversários e pode ser questionada na justiça. Segundo advogados, cabe ao candidato comprovar que não recebeu recursos de pessoas jurídicas. A ala do PSDB, ligada ao prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB e é pré-candidato à reeleição, é candidato, já que a convenção dele, do MDB, já aconteceu. Tenta, essa ala do PSDB, ligada a Ricardo Nunes, tenta lançar nome alternativo ao apresentador Luiz da Atena. A convenção do PSDB vai, como disse que a Lorena, lendo as matérias da Folha de São Paulo, está marcada para sábado, dia 27. Ainda sobre São Paulo, o pré-candidato Boulos, do PSOL, diz que o prefeito Ricardo Nunes tenta agradar a Bolsonaro. Registro de armas continuou a subir, mas ritmo desacelerou. É a matéria que é destaque de capa do jornal sobre as armas de fogo, mais de 1 milhão nas mãos dos caques, dos colecionadores, atiradores. O ex-deputado federal Roberto Jefferson diz que pagou reparo de viatura da Polícia Federal depois que ele deu 42 tiros nela. Ele está preso, o ex-deputado e ex-presidente do PTB. Procuradoria-Geral da República recebe novas informações sobre fraude em cartão de vacina contra a Covid-19 de Bolsonaro, de aliados e da filha dele, que é de menor. E
inquérito continua ainda rolando na Polícia Federal. Juíza condena empresário por ameaças a Zanin. E qual foi essa condenação? O empresário Luiz Carlos Bazeto Júnior, que filmou e xingou o ministro no banheiro do aeroporto de Brasília, é sentenciado a 4 meses de detenção e pagar multa de R$10 mil. É o valor da indenização que o empresário terá de pagar. Mas isso ainda é uma decisão de primeira instância. É da 6ª Vara Criminal de Brasília. Vocês lembram desse episódio? Foi na época ainda que Bolsonaro estava como presidente da República. O Zanin, o Cristiano Zanin, não era ainda ministro do STF, era um advogado do Lula, que defendia o Lula das acusações lá da Operação Lava Jato. A esse senhor, o Luiz Carlos Bazeto Júnior, esse vídeo viralizou. Ele entra no banheiro do aeroporto de Brasília filmando. Aí está lá o advogado Zanin, o Cristiano Zanin, escovando os dentes, e o empresário dizendo: olha aí, tá aí o safado, ele é que é o advogado do Lula, safado, bandido, corrupto. O Zanin não diz nada, termina de escovar os dentes e sai do banheiro. E o empresário continua filmando: caba safado, vagabundo, olha aí, ele que é o advogado do Lula, ladrão. Luiz Carlos Bazeto Júnior. Pois esse Luiz Carlos, antes dessa sentença da juíza da 6ª Vara Criminal de Brasília, a juíza Mariana Rocha Cipriano Evangelista, os advogados dele disseram: rapaz, grava um vídeo logo antes da sentença, grava um vídeo se retratando para não piorar as coisas. E esse vídeo foi solto, foi publicado agora em maio. O próprio Luiz Carlos Bazeto, isso orientado pelos advogados, gravou o vídeo com a seguinte declaração. Ele disse, nesse vídeo que foi publicado agora em maio: declaro publicamente que o advogado e atual ministro não faz jus às palavras ditas por mim naquele dia lá no aeroporto de Brasília, lá no banheiro. Ele, Zanin, ele não é o pior advogado que possa existir. Pelo contrário, é um excelente advogado e hoje exerce o cargo de ministro em razão da sua competência. Endereço minhas desculpas também a toda a advocacia, afirmou o empresário nesse vídeo publicado agora em maio. Naquela época ele chamava o Zanin de vagabundo, safado, corrupto. Agora é o melhor advogado do Brasil. Essa é a história desse processo, que deve continuar aí nas instâncias superiores. Polícia Federal houve investigado por venda de sentenças, isso na Operação Churrascada, que está envolvido o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é acusado de vender sentença. O desembargador de São Paulo, Ivo de Almeida. Na área internacional, é o primeiro discurso da Kamala Harris ontem. Kamala explora problemas de Trump na justiça e arrecada 250 milhões de dólares em 24 horas. Após meses insistindo que a idade era fator crucial, o Trump, republicano, de 78 anos, se vê diante de uma candidata de 59 e mulher.
Mudança obriga sua campanha a buscar novas estratégias. E ontem também, a chefe do serviço secreto lá dos Estados Unidos renunciou ao cargo depois que ela admitiu que ela fracassou em proteger o pré-candidato Donald Trump, que quase era atingido pelo míssil de fuzil, mas passou de raspão na orelha. Ainda na área internacional, agora na Venezuela, o Maduro disse sobre aquela declaração de Lula. Lula, quando viu a declaração, depois de 4 dias, bem observado aqui pelo editorial do jornal Estadão de hoje, ele disse que se assustou com a declaração de Maduro, dizendo que poderia haver um banho de sangue caso Maduro perca a eleição. Aí ontem, no discurso da Venezuela, o Maduro disse: quem se assustou que tome chá de camomila. O camomila é calmante, é um chá para acalmar os nervos. Chá de camomila, também é muito conhecido aqui no Brasil. Na área de cidades, é uma reportagem de 2 páginas do Estadão, que é a manchete da capa, dizendo que o PCC, o primeiro comando da capital, a facção criminosa, invade a área rica do Tatuapé, impõe ao bairro o estilo da máfia italiana. A facção investe em imóveis de luxo, carros importados, bitcoins, fintechs e distribuição de combustível para lavar dinheiro no bairro marcado por acertos de conta sangrentos. Tráfico vive rotina de luxo, festa e execuções. Nitazeno, opioide 20 vezes mais potente que o fentanil, é achado em drogas em São Paulo. Coordenador da Operação Escudo e cabo da rota viram réus. Homem viaja ao Rio de Janeiro e forja o próprio sequestro. Domingo passado foi o dia mais quente já registrado na média global da Terra. Metrô assina contrato de 1,98 bilhão de reais para a linha 2 do metrô de São Paulo. Esportes. São Paulo tenta frear embalo do Botafogo e voltar ao G4. Desfalcado e com volta de Rios, Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para pegar o Fluminense. Jogos têm início de fato hoje com futebol e rugby. Hérnia de disco tira Darlan Romani de Paris. Vila Olímpica em navio de luxo para os surfistas. Caderno de Economia e Negócios. Unidades paradas são desafio para Petrobras produzir fertilizantes. Por ordem de Lula, estatal vai retomar a produção de adubo em 4 fábricas que hoje estão fora de funcionamento. O custo do gás é outro problema, dizem especialistas. Entre as unidades, tem a de Sergipe e da Bahia, que foram arrendadas à empresa Unigel, mas também estão com as operações paralisadas. Há uma forte pressão para que a estatal, a Petrobras, reassuma as 2 fábricas, e a atuação mais forte para essa retomada é da Federação Única dos Petroleiros. Essa federação participa do grupo de trabalho de fertilizantes coordenado pela Petrobras. Só na unidade do Paraná, a estatal prevê 1,2 bilhão de reais em investimento. Governo projeta
26 bilhões de reais com desoneração. Fala-se tanto, a gente tem falado tanto aqui nas leituras, desoneração, desonerar. O que é desonerar? Diz o dicionário que desonerar é livrar-se de ônus, livrar-se de encargo, livrar-se de obrigação ou incumbência. É deixar de pagar. Deixar de pagar um ônus, um encargo, uma obrigação, uma incumbência, um imposto. Então, a desoneração, essa desoneração que fala, essa renúncia fiscal de que fala o Caderno Economia e Negócios, essa desoneração projetada em 26 bilhões de reais, ela foi instituída, é a desoneração da folha de pagamento. Ela foi instituída em 2011 para setores intensivos em mão de obra, para setores que contratam mais empregados, que juntos empregam 9 milhões de pessoas. A medida substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários por alíquotas. O governo, em 2011 para cá, disse: já que vocês empregam mais, eu vou abrir mão. Vocês têm que contribuir com 20% na folha de pessoal para a Previdência. Então, faça o seguinte, vocês vão contribuir com a alíquota entre 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Empresas de 17 setores da economia. Vocês não pagam os 20%, vocês vão pagar só de 1% a 4,5%. É a contribuição que vocês vão fazer para a Previdência. Eu abro mão aí dos outros 18%. E para as prefeituras, para os municípios, o benefício reduz, essa mesma desoneração que está incluída, reduz esse 20% de contribuição previdenciária, reduz para 8%. Essa é a desoneração, essa é a renúncia fiscal. Então, a projeção é que deixe de entrar para os cofres do governo federal 26 bilhões de reais. Oferta do governo é rejeitada e categoria fará greve. A categoria aí é o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação, o SINA Agências. Compras internacionais já podem ter taxa das blusinhas, as compras internacionais até $50. O governador Tarcísio de Freitas diz que alto investimento justifica o preço baixo da venda da Sabesp. Cada ação ficou a R$ 67,00. Indústria precisa de um plano safra e de juros menores, afirmam líderes do setor da indústria. Isso aqui são 2 páginas, é um fórum que foi realizado ontem pelo Estado de São Paulo. Participaram o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Josué Gomes, o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, do CNI, o Rafael Lucchesi, e esse fórum Estadão Pensar. Tanker, eu acho que essa é a pronúncia em inglês. A indústria no Brasil hoje e amanhã. Foi realizado na sede da Fiesp
e teve o patrocínio, esse fórum, da Fiesp, do Ciesp, do Firjan e da Confederação Nacional da Indústria. São 2 páginas retratadas aqui pelo Estadão e que é destacada nesta matéria a ideia do presidente da Fiesp dizendo que a indústria precisa de um plano, de algo parecido como o Plano Safra, que é dado para o agronegócio. Continuando nas páginas internas aqui do caderno de negócio, diz que a Braskem obtém aval e passará a atuar no transporte marítimo. Startup recusa 23 bilhões de dólares do Google e frustra a maior compra da Big Tech, não aceitou a proposta. Redes sociais alternativas do início da década passada resistem ao tempo. E agora aqui umas 7 páginas de anúncio. Para eu chegar, Lorena, eu sempre termino com a manchete do caderno de cultura. E ele tem uma energia que amamos odiar. Ator britânico fala sobre Santiago, que interpreta na série Entrevista com o Vampiro. E é esse ator que dá uma entrevista aqui de página inteira ao caderno de cultura e comportamento do Estadão. E com essa manchete eu termino a leitura das páginas internas do Estado de São Paulo. Agora é com você. Bom, e nas páginas internas da Folha de São Paulo, ela traz seus editoriais: governo faz aposta de risco com o orçamento. Ao mirar limite inferior do arcabouço fiscal, Fazenda mantém dúvidas sobre o cumprimento de meta. É preciso focar em mudanças estruturais. O segundo editorial, Lula encara sua omissão. Petista, enfim, aponta autoritarismo de Maduro, que prevê o uso da força bruta caso perca a eleição. Indo para a editoria de política, Penduricalho cria passivo de 1,1 bilhão de reais no TCU e firma de Ibanez deve levar 10%. Decisão trata de um acréscimo salarial à parte dos servidores do tribunal. Escritório do governador do Distrito Federal representou o sindicato. Outro destaque, distorção faz cidades pequenas liderarem emendas per capita. Parlamentares destinam milhões para municípios com menos de 6 mil pessoas. Municípios aproveitarão o primeiro turno para fazer consultas públicas. Roberto Jefferson paga conserto de R$ 39,5 mil em viatura que fuzilou. Presidente do PSDB afirma apoiar Datena e que sigla não é sacana. Marconi Perillo diz que partido dá toda segurança e suporte à pré-candidatura do apresentador à Prefeitura de São Paulo. Ex-governadores do Paraná testam candidaturas nanicas em Curitiba. Roberto Requião, do Mobiliza, e Beto Richa, do PSDB, tentam se viabilizar na disputa à Prefeitura, que tem outros 8 nomes. Desistência de favorito, a de escolha do vice de Paes, que pode virar prefeito do Rio em 2026. Na editoria sobre o mundo, Kamala aparece numericamente à frente de Trump em pesquisa. Vice-presidente empata tecnicamente com republicanos após Biden desistir da reeleição. Diretora do Serviço Secreto renuncia após ataque a Trump. Kimberly Shirov admitiu falha ao não conseguir evitar disparos em comício. Em desafio à Rússia, Estados Unidos posicionam bombardeiros nucleares perto da Ucrânia. Quem se assustou, que tome um chá de camomila, é o que diz Maduro. A afirmação de ditador ocorre após Lula dizer que estava assustado com declarações sobre banho de sangue. Cai verba humanitária para venezuelanos no norte do Brasil. Em Pequim, Hamas e Fatah pactuam unidade após fim da guerra. Na editoria de mercado, venda da Sabesp é concluída e o governo de São Paulo levanta 14,8 bilhões de reais. O preço fica 10% mais barato para a tarifa social e vulnerável e 1% para a residencial. Privatização gera críticas por valor arrecadado e dúvidas sobre a tarifa.
Trazemos ampla experiência em infraestrutura, disse CEO da Equatorial. Greve no INSS cresce e governo vai à justiça contra a paralisação. Órgão cortará o ponto dos manifestantes. Movimento ameaça a revisão de gastos, crucial para fechar as contas. Executivo lança no G20 projeto contra a fome e articula primeiras doações. ANTAQ tem dificuldades para acelerar concessão de hidrovias no país. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários funciona com equipe 30% menor do que previsto na legislação. Serviço público digital pode levar risco de exposição de dados. Brasil não pode só exportar hidrogênio, afirma secretário. Após aprovação de marco legal, governo estuda incentivos à cadeia produtiva. Europa é prioridade para Havaianas, afirma CEO. Alpargatas quer aproveitar Olimpíadas para aumentar a divulgação dos chinelos. Desemprego é a maior preocupação na Argentina. Problema crescente, busca por trabalho e superinflação com o principal temor do país pela primeira vez, é o que diz um levantamento realizado. Somos invisíveis, afirma dono de fábrica que quebrou após pacote de austeridade de Milei. Brasil e México voltam a atrair investidor após saída de Biden. Indefinição nas eleições dos Estados Unidos leva gestoras a recomendarem ativos dos países latino-americanos. Empresa de Israel recusa a oferta de 23 bilhões de dólares de dona do Google. E, por fim, Meta deixa o Brasil de fora de lançamento de inteligência artificial. Esses foram alguns dos principais destaques das folhas, da edição da Folha de hoje e o que a gente pode ver no Jornal O Povo. Jornal O Povo, na página 2, traz uma matéria sobre um médico acusado de abusar sexualmente de pacientes, é condenado a 6 anos de prisão. Isso foi no Crato. O médico Cícero Valdizébio Pereira Agra foi condenado a 6 anos e 5 meses de prisão por violação sexual mediante fraude. Ele é acusado de abusar sexualmente de 2 pacientes em seu consultório localizado no Crato, no Cariri cearense. A ação penal teve início em 2021 e os advogados das vítimas dizem que agora vai tramitar na área civil a reparação dos danos causados às vítimas, os danos morais. E isso é advogado das vítimas. O advogado do condenado, em primeira instância, diz que vai recorrer aos tribunais, às instâncias superiores, dizendo que foi injusta a condenação. Essa foto é para mostrar aqui no centro dos anéis da Torre Eiffel, em Paris, a lua cheia. Lua alinha com anéis. Registro da lua cheia alinhada com os anéis olímpicos da Torre Eiffel, em Paris, viraliza nas redes sociais. Um vídeo do momento, feito na noite da última segunda-feira, foi compartilhado pelo perfil oficial da competição. A cerimônia de abertura da Olimpíadas de Paris será realizada na sexta-feira, a partir, dia 26, a partir das 2h30 da tarde, horário de Brasília. A festa de abertura. Kamala Harris, 2 pontos à frente de Trump. Pesquisa de intenção de voto. A democrata, a candidata do partido, a pré-candidata, que a convenção vai ser só lá pelo dia 7 de agosto. A pré-candidata do Partido Democrata está com 44% e o republicano Donald Trump com 42%. Mas dentro da margem de erro, eles estão tecnicamente empatados na intenção de voto lá nos Estados Unidos pela presidência do ISEWA.
O empresário Raimundo Sela, muito conhecido aqui em Fortaleza, porque foi fundador da primeira Bolsa de Valores do Ceará, foi lançado ontem à noite o livro Contações das Minhas Memórias, do economista Raimundo Padilha, fundador e ex-presidente da Bolsa de Valores do Ceará. O evento reuniu diversos convidados no auditório da antiga Bolsa de Valores, no centro de Fortaleza. Os prefácios da obra foram escritos pela jornalista Luciana Duma, que é presidente do Grupo de Comunicação O Povo, e pelo economista Gonzaga Mota, ex-governador do Ceará. Raimundo Padilha fez parte em 1962, da equipe que elaborou o PLAMEG, o Plano de Metas do governo Virgílio Távora, e ele presidiu a Bolsa de Valores por 28 anos. Acho que o PLAMEG foi o primeiro planejamento de gestão feito pelos governos cearenses. E na época o governador era Virgílio Távora e o economista Raimundo Padilha participou dessa importante ação de planejamento dos governos cearenses. Aqui o Jornal Povo repete a matéria sobre a declaração de Maduro após Lula expressar preocupação. Tome um chá de camomila, diz Maduro para o Lula, para se acalmar. A charge do Cleiton também é sobre essa frase de Maduro. Ele coloca que o presidente Maduro da Venezuela tomando banho aqui de sangue e dizendo assim: após Maduro falar em banho de sangue na Venezuela, Lula envia o ministro Celso Amorim para acompanhar a eleição. Na coluna vertical, trata de umas declarações feitas pelo deputado Carmelo Neto, que é o presidente estadual do Partido Liberal, ontem no Debates do Povo, que é um programa de rádio da CBN, aqui em Fortaleza, ontem à tarde. E também participou desse programa a deputada estadual, doutora Silvana. Diz o seguinte, a nota: Carmelo fala em união anti-PT com o PDT. O presidente do PL no Ceará, deputado Carmelo Neto, minimizou ontem ter participado, no final de semana que passou, de palanques ao lado de lideranças do PDT, entre elas o ex-ministro Ciro Gomes, em atos em prol de candidatos a prefeitos no Cariri, em Juazeiro do Norte e no Crato. Abre aspas. Nem eu fui para a convenção do Gleides Bezerra, do Podemos, candidato à reeleição em Juazeiro do Norte, por conta do Ciro, nem o Ciro foi por conta do Carmelo, do PL ou do Bolsonaro, disse o Carmelo Neto em entrevista ao Povo News. Continua Carmelo, mas nossas discordâncias não anulam o fato de a gente estar em um palanque contra o PT, diz Carmelo. Nesse sentido, ele destaca que não existe hoje um alinhamento ideológico entre PL e PDT, mas admite a existência de uma frente anti-PT em municípios em que ambos os partidos, PDT e PL, bolsonarista, disputam contra o bloco do ministro Camilo Santana. Camilo Santana, Elmano, Guimarães,
e a turma toda. Continua o Carmelo. O que há em algumas cidades é uma união anti-PT, uma frente anti-PT que nasce, se forma no estado do Ceará contra a ditadura do Camilo Santana. E isso não é dito só por mim, é dito também pelo Ciro Gomes, o presidente do PDT no estado, que é o ex-senador Flávio Torres, um dos fundadores do PDT no Ceará, da época ainda de Leonel Brizola. Ele vai no sentido diferente. Para Flávio Torres, os encontros de Ciro e Carmelo e Roberto Pessoa no Cariri foram fortuitos, sem proximidade entre projetos ideológicos. Disse ele, não houve nenhuma conversa nem coligação. Sobre o caso, aí vem o outro lado. O presidente do PT em Fortaleza, o deputado vereador e deputado. Ele é vereador de Fortaleza, mas está exercendo o cargo de deputado na Assembleia Legislativa. É o Guilherme Sampaio que disse lamentar que quadros do PDT de Brizola, com história associada à resistência democrática, se posicione hoje como linha auxiliar do bolsonarismo. É cada um puxando brasa para a sua sardinha. Ontem, o ministro Juscelino Filho das Comunicações ontem quem esteve aqui em Fortaleza foi o ministro Luiz Marinho do Trabalho, tratando aí da questão do G20. E hoje quem vai estar é o ministro das Comunicações para a entrega de 1.000 certificados em cursos de capacitação da pasta. E a falta de destaque é dos 3 pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Esse primeiro aqui é o André Fernandes, pré-candidato pelo Partido Liberal. Aqui do meio é o senador Eduardo Girão, que é pré-candidato pelo Partido Novo. E o terceiro é o pré-candidato Capitão Wagner, que é presidente do União Brasil no Ceará, também é pré-candidato em Fortaleza. E diz a nota, já rachada para a eleição, a direita de Fortaleza, no aspecto ideológico, pode levar sua divisão, inclusive, para a data de suas convenções partidárias. Até agora, tanto o Capitão Wagner, do União Brasil, quanto o Eduardo Girão, do Novo, já confirmaram os eventos, as suas convenções, para o dia 3 de agosto. Apesar de ainda não ter confirmado a data, local ou horário de sua convenção, o Partido Liberal de Fortaleza também avalia hoje a possibilidade de realizar o ato em prol da candidatura de André Fernandes na mesma data, no sábado, dia 3 de agosto. Caso isso aconteça, todos os 3 candidatos, mais marcadamente de direita, teriam convenções realizadas ao mesmo tempo. A disputa por mostrar forças começaria antes mesmo do período eleitoral. A reportagem de hoje do jornal cearense O Povo é sobre o Bolsa Família. Pagamento médio do Bolsa Família valorizou 6 vezes mais do que o salário mínimo. Bolsa Família continua sendo pago após entrada no mercado de trabalho. Microcrédito é oportunidade para que beneficiários empreendam. Eleições 2024. Silvana
deputada Silvana, doutora Silvana, diz que em Fortaleza só tem uma candidatura à direita, que é do André Fernandes, do partido dela. E diz que Capitão Wagner é de esquerda. Olha a frase dela. Para mim, Evandro Leitão, do PT, Sarto, do PDT, Capitão Wagner, do União Brasil, são todos linhas de esquerda. Doutora Silvana é filiada, ela é a líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa e é pré-candidata a prefeita aqui no município vizinho de Maracanaú. A convenção dela será sábado, dia 27. Aqui a foto da doutora Silvana, toda sorridente, na tribuna da Assembleia Legislativa. PT, o deputado de Assis Diniz, diz que ataques de Ciro a Camilo Santana, os ataques são fruto da inveja de Ciro. Presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto, sobre Ciro. Não acho que devo sair do palanque em que eu sempre estive. Sair do palanque porque Ciro subiu. Já o presidente estadual do PT, como eu falei na leitura das notas da coluna vertical, diz o seguinte, sobre Ciro e PL lá juntos no Cariri, em Crato e em Juazeiro. A aliança esdrúxula e divisão de palco estranha. Flávio Torres admitiu ainda que o PDT tem problemas claros com o PL, mas que os representantes das duas siglas não tiveram proximidade nem mesmo para tomar uma cerveja. Comissão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reúne 13 partidos contra violência política de gênero. A comissão foi instalada ontem à tarde lá na sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Fortaleza, que tem à frente o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse que o discurso de ódio contra a mulher é muito cruel. Emprego de qualidade é desafio para economias avançarem de forma mais justa. Essa matéria é sobre a visita do ministro do Trabalho, que esteve ontem em Fortaleza. Governador do Ceará e ministro do Trabalho destacaram questões como tecnologia, transição energética e equidade salarial. Começaram ontem e segue até sexta-feira, em Fortaleza, as discussões do grupo de trabalho sobre emprego do G20, que reúne as 19 maiores economias mundiais, além da União Europeia e da União Africana. Ministro do Trabalho Luiz Marinho abriu o encontro do grupo sobre emprego do G20 em Fortaleza. Operadoras são multadas por publicidade enganosa com primeira versão do 5G. A ANEEL abre processo sobre compartilhamento de postes. Aqui em Fortaleza é um verdadeiro absurdo. É fio solto no chão, poste com muita fiação, fio solto, e ninguém toma providência, ninguém sabe quem que fiscaliza aquilo. E a ANEEL está abrindo agora um processo para tomar essas providências, que a sujeira é muita. Eu acho que não é só em Fortaleza, não. Também em outras cidades do país. O Apvida fecha parceria
de 600 milhões de reais para a construção de hospitais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mortes por meningite no Ceará mais que dobram em 2024, neste ano. Mais da metade dos óbitos foi registrado no interior. Infectologista aponta que quadra chuvosa prolongada e cobertura vacinal abaixo da média pode estar por trás desse aumento das mortes por meningite no Ceará. Esse ano foram 17. Ano passado, no mesmo período, foram 7. E vamos ver aqui os municípios. Esse aqui foi a manchete de capa do jornal O Povo. Onde ocorreram essas mortes por meningite? Fortaleza, 6 mortes. Caucaia, 2 mortes. Canindé, 1 morte. Cariri, 1 morte por meningite. Quixadá, 1 morte por meningite. Também Quixaramubim, Viçosa do Ceará, Camusim, Crato e Meruoca, também 1 morte por meningite de janeiro ao dia 6 deste mês de julho. Com entrega adiada, Zoológico de Fortaleza está com 75% das obras prontas. A Prefeitura de Fortaleza promete entregar o zoológico todo pronto ainda este ano. Fraudes contra órgãos públicos são os crimes mais investigados pela Polícia Federal. Ceará apresenta 99,3% de seu território sem seca relativa. Editorial do jornal O Povo. As crianças mães e o abuso sexual. É sobre a matéria de ontem, que era manchete do jornal O Povo, dizendo que 249 ou 259 crianças foram nascidas este ano, nasceram de mães de meninas entre 10 e 14 anos, aqui no estado do Ceará. E por último, a capa do caderno de esporte, Lorena. Tigre versus Leão. Força como visitante. Fortaleza visita Criciúma hoje à noite e tenta quebrar tabu em Santa Catarina para conquistar a 5ª vitória consecutiva. E hoje o Fortaleza já está no grupo do G4. Se ele ganhar aí do Criciúma, passa para o G3. É com você. No Correio Brasiliense, iniciando hoje com a editoria sobre o mundo, Corrida à Casa Branca. Câmara promete governo do povo. No primeiro comício, em tom de campanha, democrata comemora apoio de todos os delegados do partido. Avisa que sua presidência vai priorizar a classe média e volta a atacar Trump. Pesquisa coloca vice Joe Biden à frente do republicano pela primeira vez. Outro destaque também sobre a corrida à Casa Branca, autoconfiante, Trump quer debater. O republicano insiste no discurso de desprezo à democrata Kamala Harris, dizendo que é mais fácil derrotá-la do que ao presidente Joe Biden, e tem encontro marcado com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na sexta-feira. Sob pressão, diretora deixa serviço secreto. Ainda sobre a corrida à Casa Branca, o enigma J.D. Vance. Ex-crítico ferrenho de Donald Trump, a quem chamou de nocivo e idiota, senador por Ohio escolhido como vice, é a aposta da nova direita no Partido Republicano. Falta de experiência política e posições radicais causam preocupação. Distração positiva na campanha. Diretor do Escritório de Estudos de Comunicação Política da Universidade de Ohio, disse ao Correio que a escolha de Donald Trump por J.D. Vance pode agradar os leitores que apoiam ou estão inclinados a apoiar a candidatura do ex-presidente republicano. Na área de política, Lula, pós-impeachment, deixou o país como Gaza.
O presidente compara o legado dos governos que vieram após o de Dilma Rousseff à devastação promovida pelas forças israelenses contra os palestinos na guerra aos terroristas do Hamas. Críticas vão na direção de Bolsonaro, Temer e Netanyahu. Disseu propõe ação antidireita já. Segundo o ex-deputado, para bater o bolsonarismo é preciso começar a mobilização. Sobre Previdência, quadrilha usava caixa para desviar benefícios. Operação da Polícia Federal vai atrás de criminosos que abrem contas bancárias em banco público para se apossar de recursos de aposentados e pensionistas. Sobre o Judiciário, discurso de ódio é cruel com mulher, alerta a ministra Carmen Lúcia. A presidente do TSE afirma: contra o homem é ladrão, é preguiçoso, contra nós o discurso é sexista, misógino e machista. E esse discurso não afeta só a mulher, mas toda a sua família. Sobre o funcionalismo, servidores de agências param por 48 horas. Na editoria sobre o Brasil, desigualdade, excluídos da cidadania digital. Pessoas com deficiência reclamam da falta de acessibilidade em sites governamentais ou no comércio online. Especialistas admitem a falta de conhecimento de programadores sobre o tema. Violência. Indígenas denunciam mais ataques em área do Mato Grosso do Sul. E na editoria de Economia, Desenvolvimento Global. Após 2 anos, G20 terá declaração ministerial. 2 documentos foram aprovados pelos representantes das maiores economias reunidos no Rio. Um pelo combate às desigualdades e outro pelo acesso universal à água, saneamento e higiene. O chanceler brasileiro comemorou a vitória. E por fim, o FMI coloca o Brasil entre os piores em investimento. Para especialistas, Custo Brasil explica a baixa taxa de investimento no país. Esses foram os principais destaques de hoje das páginas do Correio Brasiliense e o que a gente pode ver nas páginas do Valor Econômico, Celi. Uma matéria, Lorena, com o presidente do INSS, o Alexandre Stefanuto, dizendo ele nega erro na previsão de despesas do órgão. Alexandre Stefanuto afirma que a estimativa de valor dos benefícios e corte de gasto com o pente fino no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ele diz que são factíveis. Lula ataca Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, por ação militar de Israel na faixa de Gaza. A ministra Guajajara, dos indígenas, quer questão ambiental como centro do projeto de país. Com folga de caixa, as capitais brasileiras, as prefeituras das capitais brasileiras aceleram investimentos neste ano de eleição municipal. Quem está no topo é aqui Rio de Janeiro, 694,34 milhões. Belo Horizonte, 275. Mas Fortaleza nem está lá no topo, também não está lá embaixo. Fica na 18ª posição, com investimento na ordem de 286,72 milhões. Pequena indústria de São Paulo, projeto estabilidade. O G20, grupo do G20, terá declaração na área tributária. Financiar combate à pobreza ainda é um desafio global. Brasil quer união de países para eliminar a fome. País quer liderar a reconstrução internacional de florestas. Planos de saúde podem ter projeto alternativo na Câmara Federal. A pré-candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral, pede que o Ministério Público apure a ação do concorrente Pablo Marçal nas redes sociais. Legado econômico de Biden será o grande desafio dos democratas nos Estados Unidos, com delegados suficientes para ser nomeada candidata
Kamala Harris faz o primeiro comício, foi ontem. Partidos mudam estratégias com a saída de Biden da disputa. Desejo de mudança esgota opções de Maduro e eleva a tensão na Venezuela. Editorial do Valor Econômico de hoje. Proposta de superreguladores expõe as falhas da supervisão. A favela existe em razão das anomalias sociais, diz o líder da CUFA nessa entrevista de página inteira, é o Celso Ataíde. Primeiro mundo, discutir desigualdade social é piada. Se quem sofre as consequências não estiver nesta mesa, diz ele nessa entrevista. Caderno Empresas, hospitais nas mãos de grupo familiar e fundos viram alvo de aquisição. Parcela de escritórios vagos segue em alta em São Paulo, mas recua neste segundo trimestre. Novas locações de galpões logísticos batem recorde. O governo de São Paulo corta a tarifa da Sabesp após privatização e rebate críticas. E a foto aí do governador. Novo empréstimo à empresa Salrock atormenta credores. Teles são multadas por falta de clareza em planos de 5G. São Francisco e Itapoá negociam parceria para ampliar canal. Rock in Rio fecha contratos de licenciamento com 25 marcas. Alphabet tem aumento de receita e lucro, concentrados em poucas culturas. Fiagros estão mais expostos a riscos. Doença, aquela doença das aves do Rio Grande do Sul, gera medo e altera a rotina em anta gorda. É a Newcastle, é o nome da doença. Newcastle é a doença que atacou as aves, as galinhas no Rio Grande do Sul. Fundo da ONU terá 1,5 bilhão de dólares para o Brasil. Caderno de Finanças. Multimercado macro queima retorno extra com viradas bruscas de cenário. Commodities pesam e Ibovespa recua 1%. Nenhum país é governável com a mentalidade gasto é vida. A frase é do economista Sturberg, da Verde Companhia. O câmbio depreciado veio para ficar e troca na presidência do Banco Central preocupa, diz ele. E por último, Lorena, a capa do caderno Legislação. Empresas adotam mediação com credores para evitar processo de recuperação na justiça, a recuperação judicial. Medida é possível desde janeiro de 2021, com a entrada em vigor da reforma da lei de falências. E a última matéria, Receita Federal esclarece a exclusão do ICMS do PIS/COFINS.